Bom dia, hoje terça-feira, 5 de abril. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Primeiramente, para falar aqui no Brasil, né, o Planalto aí quer aguardar votação de impeachment para negociar cargos. Será? Quer dizer, ele não está dando nenhum cargo agora. Esses partidos, ele quer saber, né? Votação aberta, se eles vão votar a favor ou contra o impeachment, segundo seus aliados, né? Só para falar rapidamente do rito, né, o processo do impeachment é o seguinte: defesa foi até ontem, né? Era o 10º dia. Agora tem 5 dias para elaborar o relatório. Então, 5 dias seria segunda-feira esse relatório. E aí tem até 48 horas para votar, né, na comissão de impeachment o relatório, aprovando ou rejeitando o impeachment. Então, o prazo máximo quarta-feira da semana que vem, dia 13, podendo ser antecipado, mas só fica aqui essa dica, tá bom? Continuando ainda, PT segue sendo maior oposição do governo. Como assim? É isso mesmo, né? Ali a base aliada deles, né, reclamando muito das medidas que a presidente Dilma vem tomando. E aí depois o Gustavo Cruz entra mais no detalhe para falar sobre isso. Lá fora, o petróleo derrubando as bolsas em queda, aversão a risco. Já chega ontem aqui, o quanto a nossa bolsa sofreu, mas muito mais pelo cenário político, né, aqui, e também por conta da Petrobras, com possível redução de preços de combustíveis. E também indicadores econômicos, né, na maioria, né, generalizando, digamos assim, piores do que o esperado. Agora eu passo aqui para o Gustavo Cruz para comentar sobre tudo isso num detalhe muito maior. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, basicamente 3 vertentes estão puxando as bolsas para baixo lá no exterior. Uma, como o Celso acabou de comentar, queda nos preços de petróleo, depois do acordo que deixaria como um limite de produção já ficar um pouco mais frio, né? Os países que estariam dentro do acordo, os membros da OPEP, eles já estão pulando um pouco fora, já estão falando que não é bem assim, que só se todos realmente chegarem a um acordo, se todos concordarem, algo que está bem difícil, principalmente com a volta do Irã para os mercados. Outro ponto que está puxando para baixo foram os comentários da Christine Lagarde, a presidente da FMI, a diretora-geral da FMI, falando um pouco mais temerosa com a recessão global, com o crescimento global mais fraco. Ela também falando um pouco mais com essa preocupação com a possível saída do Reino Unido da União Europeia, falando que isso prejudicaria e traria uma turbulência muito maior para os mercados do que atualmente. E também com uns indicadores que vieram pior do que esperado no geral. Começando então com os dados da zona do euro, a gente teve PMI composto, ele avançou de 53 para 53,1, mas foi bem pior do que o esperado era para subir de 53 para 53,7, então isso prejudicou de um dos indicadores ruins que apareceram na zona do euro. Os dados da Alemanha de PMI composto e da França foram bem ruins, porque contribuíram muito para esse PMI composto no geral não avançar tanto quanto esperado. Outro indicador apresentado hoje pela manhã foram as vendas do varejo, que tiveram alta de 0,2%, esse sim um pouquinho melhor que o 0,1% aguardado pelo mercado. Contribuiu um pouco para segurar algum resultado bom vindo da região. Outro indicador agora indo para a Ásia, PMI composto do Japão caiu de 51 para 49,9, menor nível em 13 meses. O indicador, mais uma vez, mostrando a preocupação, mostrando que a recuperação da economia do Japão está bem difícil, está bem mais lenta do que o aguardado. E um dado um pouco curioso, né? A gente teve hoje o Banco Central da Índia cortando a taxa de juros de 6,75% para 6,5%. A gente sempre faz um comparativo interessante que, logo depois da crise de 2008, 2009, o Brasil e a Índia tinham basicamente o mesmo cenário, com os mesmos problemas à frente. O Brasil escolheu um caminho para seguir, a Índia outro. Hoje a gente tem o Brasil com problema de inflação. A Índia não só não tem, como inclusive já cortou juros, justificando justamente que as pressões, a desaceleração nos preços já estão dando um espaço muito melhor do que eles mesmos imaginavam. Então a gente vê que quando você faz o dever de casa, você consegue chegar nos resultados desejados. Indo para a parte doméstica agora, Brasil hoje a gente sem indicadores, só o IPC-FIP, a inflação da cidade de São Paulo teve alta de 0,97, maior do que os 0,89 esperados pelo mercado. Então, resultado novamente negativo e indo bem em linha com o que a gente acabou de falar na comparação com a Índia. E na parte política, aí sim mais destaques, como sempre a política segue em foco, segue no centro dos holofotes. A negociação de cargos do governo Planalto, agora que o PMDB desembarcou do governo e o Planalto já está, mesmo que os ministros ainda não tenham entregado seus cargos, o Planalto já está tirando vários diretores de aquele chamado segundo escalão e já está negociando esses cargos com diversos outros partidos, em destaque o PSD, o partido do Kassab, o PP e o PR.
Eles estão querendo pelo menos mais um posto nos planados dos ministérios. O PR ele gostaria de um dos ministérios entre aviação civil, agricultura, ciência e tecnologia. O PP gostaria de um dos ministérios de entre educação, saúde, minas e energia. A ver, o governo espera pelo menos segurar essas negociações para depois da votação do impeachment, para não já entregar o cargo e depois conseguir ser traído na votação. Então ele deseja estender o quanto maior possível. Mesmo com todas essas negociações, também estão negociando vice-presidência do Banco do Brasil com o PR, presidência da Caixa para o PP. Esses dois partidos eles avaliam internamente que só 60% dos seus deputados votariam a favor da presidente Dilma na votação do impeachment, mesmo com toda essa negociação, por conta da pressão que eles estão sofrendo nas suas cidades locais. E outro destaque negativo, antes de passar para o Celso, é com o PT, novamente, sendo a principal oposição, acho que em 2016, isso desde que o Nelson Barbosa foi anunciado como ministro da Fazenda, novo ministro, o PT se colocou nessa posição de principal oposicionista ao governo, deixando bem claro que eles gostariam que ocorresse uma guinada econômica. Então eles já foram oposição quando surgiu o episódio da reforma da Previdência, quando ficou maior a discussão, quando ela atingiu um grau de discussão bem mais forte, o PT já se colocou extremamente contrário. O presidente do partido, Falcão, ele sempre falou que o PT não votaria a favor da reforma da Previdência. Eles também foram contra a decisão do Planalto, a decisão do governo Dilma, no acordo da destinação de recursos da saúde. E agora mais um episódio, depois de toda aquela negociação extensa entre o Nelson Barbosa e os governadores para a renegociação das dívidas, o PT decidiu simplesmente contrariar o governo e alterar o acordo, deixando as regras ainda mais favoráveis para os governadores, excluindo todas as contrapartidas em termos de cortes e congelamento de gastos, o que estava dando alguma credibilidade para a negociação do Nelson Barbosa, embora já fosse muito contestada por analistas, por economistas também. Mas a justificativa do PT é que caso eles não fizessem isso, os servidores iam exigir reajustes e os governadores iam simplesmente culpar a presidente Dilma, deixando mais crítica a situação. Bom, de qualquer forma, o PT segue contrariando toda a ordem do Planalto e se colocando como oposição. Agora sim, devolvendo para o Celso, a gente se vê novamente aqui amanhã na Infomoney. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa ontem, os locais terminaram o dia net comprados em 18 milhões de reais. Destaques na compra para Bradesco, Cetip, Itaúsa e Brasil Foods. Na venda, só Klabin 11. Nas duas pontas, Cosan, Itaú, Petro 4 e GBR. Suzano, Cosan também sofre junto com São Martinho se tiver mesmo uma redução no preço da gasolina, e aí você fica com o preço do etanol mais baixo, teria que reduzir o preço do etanol para compensar. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 9 milhões de reais, destaques na compra para Vivo, Braskem, Hipermarca, JBS, Elete 3, destaques na venda para Itaúsa, Qualicorp e TIM. Nas duas pontas, Vale 3, Itaú, Bradesco e Petro 3. Petrobras, até escrevi isso no meu Facebook, a discussão sobre ontem. Por que a ação caiu ontem naquele jeito, quase 10%? Principalmente as PNs, destacando as PNs. Primeiro, a parte política. Alguns investidores aí discutindo que muito provavelmente reduziu-se a possibilidade de impeachment. Eu discordo, ela permanece política, é isso mesmo, como disse já um político pra gente, é igual nuvem, Uma hora você olha, ela tá lá, daqui a 5 minutos você olha, ela saiu de lá. Mas permanece probabilidade ainda elevada, Mas é óbvio que a gente espera ali entre o dia 15 a votação até o dia 20 de abril. Segundo o Eduardo Cunha, a votação deve vir no dia 17 de abril. Além disso, preço do petróleo. Ontem, a commodity caiu quase 3%. Isso é óbvio que pesa na companhia. E o dólar para cima, que também pesa na companhia, dado sua alavancagem financeira de 5,3 vezes dívida líquida sobre resultado operacional sobre EBITDA. Além disso, óbvio, a possível redução no preço de combustíveis. Lembrando que a cada 10% de reajuste de gasolina impacta o IPCA para os próximos 12 meses em 0,3%, seria o governo em anos de eleições, tentando trazer a inflação um pouco mais para baixo, que a inflação que mais corrói a renda, e principalmente da população mais baixa. A gente sempre destaca isso aqui, acredita que o IPCA tende a ser cada vez menor, e aí vale mudar de títulos pós-fixados em inflação para pré, principalmente em Selic. Vale venda de participação na CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico, já esperada, ela passa a dívida também para a ThyssenKrupp, acho que nenhum efeito em relação à companhia. A Eletrobras ali investigando perdas também na companhia, a gente sempre falou sobre isso, vai ter o Eletrolão, a gente prefere ficar de fora, interferência governamental, de 3 ativos, que se beneficiam num provável impeachment, empresas estatais, a gente só ficaria com o Banco do Brasil, mas sempre via uma operação estruturada por conta do risco ainda elevado.
Uzi Minas, né, mais uma vez rebaixada por uma agência de rating, é óbvio, a situação da companhia é aquela companhia que anuncia aumento de capital, as ações sobem, porque ela não tem saída, ou quebra ou tem aumento de capital. A gente acredita sim em um novo aumento de capital, mas mesmo assim a situação da companhia é extremamente difícil. E, além disso, vale destacar nossa mesa de aluguel, né, ontem os destaques foram para Rumo, CSN, Petro 4, Itaú, Oi BR3 e Hering. Sobre as ações, né, posição short sobre o Free Float, só 3 ações acima de 10%, Magazine Luiza segue liderando com 14%, MRV com 11% e Marco Polo com 10,6%. Agora eu vou perguntar aqui qual é a pauta aí principal hoje da Infomoney. Bom dia, Paula Barra, tudo bem? Bom dia, Celso, tudo bem? O dia hoje segue aí no humor de ontem, né? O sell-off global, incerteza sobre o impeachment, né? Seguem pesando aí na bolsa. A gente vê também o dólar subindo novamente. Hoje parece que vai ser um dia novamente de pessimismo, né? Muito provavelmente, até pelos dados lá fora, indicadores, na sua maioria, né, piores do que se imaginava. O petróleo também em queda, vai derrubando as bolsas. Ontem a gente teve um dia melhor nas bolsas lá fora, mas em compensação o político pesou aqui dentro, né? E a Petrobras também, né? Quer dizer, permanece aí a interferência do governo na companhia. Como é que isso chega, né? Chegou à imprensa, né? Rumores ali, principalmente na coluna do Lauro Jardim do Globo, de que reduziriam o preço da gasolina, e o conselho de administração, os conselheiros, não, pera aí, o que é isso? A companhia não é independente, de novo esse problema, e aí perde-se credibilidade, gera sempre esse mal-estar. Pra gente aqui, a gente continua achando, né, que não se reduziu a probabilidade do impeachment, segue o rito aí, né, você tem agora, a defesa ontem foi da presidente Dilma via AGU, né, do ex-ministro da Justiça, agora tem um prazo de 5 dias máximo para o relatório, se for utilizado o prazo máximo, segunda-feira sai o relatório, votação em até 48 horas, então o prazo máximo fica para quarta-feira, dia 13, para a votação do relatório pela comissão do impeachment. E aí depois abre o processo para votação na Câmara, para depois, se for o caso, passar ou não, ir para o Senado. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, né, que hoje tem o Batalha do Século. Estarei com o Danilo Zanini para falar sobre fundamentos e análise técnica. Lembrando para os investidores, né, principalmente esse momento extremamente volátil da nossa bolsa, para aproveitar ali a arena do investidor. Uma excelente terça-feira a todos e a você também, Paula. Um grande abraço. Uma ótima terça-feira para você também, Celso. E a reação do mercado a esse início de abril turbulento, você vê aqui no Infomoney na Bolsa, nesse momento. Pode rodar a vinheta. Bom dia, começa agora mais um Infomoney na Bolsa, nessa terça-feira, dia 5 de abril. O pregão começa novamente negativo aqui na Bovespa, seguindo o humor das bolsas internacionais, e mais um dia de sell-off, tanto aqui dentro quanto lá fora. Quem destoou hoje foi a bolsa chinesa, que mostrou uma alta de 1,5% por conta de estímulos por lá. Mas as demais bolsas internacionais também caem, assim como a Bovespa hoje. O dólar, a gente vê mais um pregão positivo da moeda. A gente viu hoje o BC fazendo novamente aquele leilão de swap reverso. Nesse pregão eles conseguiram colocar todas as ordens que eles ofertaram. Foram 5.960 contratos de swaps cambiais reversos. Eles conseguiram colocar todos. Ontem não aconteceu esse leilão, como o Banco Central vinha fazendo na semana passada, por conta da alta de 2% que o dólar teve no pregão de ontem. Mas hoje, ainda assim, ainda com o dólar subindo, o Banco Central realizou esse leilão nessa manhã. Nos destaques da pauta, ficam aqui o cenário político ainda segue pesando no humor do investidor. Ontem, o José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, disse na comissão do impeachment que o pedido de impedimento foi uma retaliação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aos votos do PT a favor da abertura do processo contra ele no Conselho de Ética. Hoje o mercado segue repercutindo a essa defesa apresentada pelo Cardoso na véspera.
Ele falou ontem ainda que as chamadas pedaladas fiscais não feririam a lei de responsabilidade fiscal e que diversos presidentes já incorreram na mesma prática, citando nominalmente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo a mídia repercute hoje, o Cardoso poderia levar esse processo esse processo contra Dilma do impeachment à justiça. Ainda no cenário político, o mercado fica no aguardo do parecer do relator do processo do impeachment, o deputado Jovair Arantes, do PTB. Ele deve apresentar esse relatório, esse parecer hoje, segundo a coluna Radar da Veja. Outras fontes da mídia apontam que esse parecer pode sair até quinta-feira. Também no cenário político, a gente repercute o lançamento da campanha da Marina Silva, a campanha Nem Dilma Nem Temer, nova eleição é a solução. Com presença da Marina Silva em Brasília às 12 horas nesta terça-feira. A Marina lançará sua campanha por uma nova eleição. A Rede Sustentabilidade, partido da Marina Silva, acredita que a presidente Dilma e o vice Michel Temer são responsáveis pela crise política e econômica do Brasil atualmente. A tese vai ao encontro das ideias que Marina tem defendido nos últimos meses de que o impeachment não é a solução e que o melhor para o Brasil seria a cassação da chapa Dilma e Temer. Ainda seguindo aqui nos destaques políticos, negociações de cargos. O PT vinha negociando cargos na base dele na semana passada, em meio ao processo de afastamento de alguns partidos, debandada de alguns partidos. E, segundo jornais, o PT deveria concluir essa negociação de novos cargos no Ministério apenas após a votação do impeachment. O Planalto negocia com o PSD, PP e PR pelo menos mais um posto para cada um na esplanada do Ministério, mesmo sabendo que a bancada não votaria contra o pedido de impeachment. Novo desgaste também entre o PT e o governo, mesmo com toda a decisão e pressão por impeachment, o PT segue confrontando o governo e um novo episódio a bancada do partido concordou em modificar um projeto que autoriza a renegociação de dívidas dos estados. Bom, passando agora para os destaques corporativos, a gente tem notícia da Petrobras, como comentamos aqui na transição, né, entre o reunião matinal e Infomoney na Bolsa. Saiu na mídia que a Petrobras poderia realizar um corte nos preços dos combustíveis em função do prêmio que a gasolina tem hoje em relação aos preços internacionais. Esse corte viria como uma medida populista, dado que impactaria negativamente o IPCA, poderia puxar o IPCA um pouco para baixo. O mercado reagiu forte a essa notícia ontem. Petrobras caiu 9%. Ontem, o presidente da empresa, Aldemir Bendini, respondeu ao conselho negando essa informação. O ministro de Minas e Energia também disse a jornalistas desconhecer conversas sobre corte no preço da gasolina. Em carta dirigida ao conselho, o Aldemir Bendini teria dito que a gerência executiva da companhia discutiu sobre possível redução de combustível, mas não tomou a decisão final. Agora são 10 horas e 14 minutos, vamos ver como abriram os papéis da Petrobras nesse pregão. O Ibovespa já marcando uma queda de 0,85%, 48.366 pontos. Entre os destaques negativos, a gente vê aqui os papéis da Suzano, TIM e Bradespar, e já do lado positivo aparecem apenas as ações da Gerdau, com alta de 1,4%. As demais, apenas uma leve alta de 0,15%, Cosan e CPFL. Em relação à Petrobras, as ações da estatal seguem com uma queda bem mais ou menos em relação a ontem, né, caiu 9%. Hoje os papéis caindo 0,5%. Vale lembrar também que o preço do petróleo, que estava em forte queda nessa manhã, já tinha amenizado as perdas, estava marcando uma queda de cerca de 0,5%. Seguindo nos destaques, a Eletrobras, advogados da companhia, contabilizaram perdas com corrupção, segundo fontes disseram a Bloomberg. Time de advogados e especialistas contratados pela Eletrobras para calcular o tamanho das perdas
com possíveis atos de corrupção, concluiu a maior parte do trabalho, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto teria dito a Bloomberg. Para terminar o relatório, a equipe ainda espera um detalhe no quebra-cabeça, a delação dos executivos da Andrade Gutierrez, empreiteira responsável por vários dos projetos da Eletrobras, como a usina nuclear Angra e a hidrelétrica de Belo Monte. Vamos ver também como estão sendo negociados os papéis da Eletrobras, já aproveitando que a gente está falando sobre o papel. As ações negociando as preferenciais subindo 0,3% e as ordinárias uma leve queda de 0,5%. Seguindo nos destaques, também vale mencionar a notícia da Vale. A companhia informou a venda de participação de 26,8% na CSN. Sobre a Gerdau, a empresa recebeu carta da ANAS informando que os ADRs voltaram a ser negociados dentro dos padrões de listagem da Bolsa de Nova York, que exigem uma cotação mínima de $1 por ADR. E para finalizar os destaques, o Bradesco, informação sobre o Bradesco, o Banco Central homologou aumento de capital de R$8 bilhões do Bradesco via bonificação de 10% em ações. Uma nova para cada 10 ações da mesma espécie. A operação foi aprovada em Assembleia de Acionistas em 10 de março e o capital do banco passa para 51,1 bilhões de reais. Para fechar os destaques do InfoMoney na Bolsa, comunico a vocês, só que ontem a gente fez a atualização da carteira InfoMoney para o mês de abril. A gente vai deixar o link no chat para vocês. Para quem não acompanhou essa atualização que o Thiago Salomão, editor de mercado, e João fizeram no InfoMoney ontem, deem uma olhada na matéria. Lá vão estar todos os papéis atualizados da carteira para o mês de abril. Vale a pena conferir. Bom, desejo a todos uma ótima tarde. Ficamos por aqui com mais um InfoMoney na Bolsa. Obrigada.